Hoje nós vamos falar da maior mensagem, a mais importante de todas, da maior festa cristã, que é a Páscoa. A Páscoa, né, essa semana, sexta-feira da Paixão é agora, essa semana, né? Nessa sexta, quinta-feira, na história, Jesus estava reunido com seus discípulos, onde ontem nós dissemos que ele desejou ansiosamente aquela última ceia, e na mesma noite ele foi preso, foi levado pelos romanos, foi crucificado, foi morto, na sexta-feira morreu, foi enterrado, ressuscitou no domingo, ao terceiro dia. Sexta é o primeiro, sábado o segundo, domingo é o terceiro. Não é 3 dias, mas é ao terceiro dia, sexta, sábado e domingo. E essa Páscoa, a mensagem da Páscoa, ela vem lá do Êxodo, lá de quando eles saíram do Egito. Páscoa significa passagem, pechá em hebraico, que é a passagem. Eles passaram da morte para a vida. Eles eram escravos no Egito e saíram do Egito e foram libertos por Deus e saíram da escravidão, né, do pecado, do Egito, ali onde eles eram oprimidos pelo Egito como símbolo do mundo, e eles foram libertos ali, se tornaram o povo escolhido de Deus. Isso foi uma figura, quando Deus instituiu a Páscoa lá no deserto, ele criou ali a figura, ele mostrou para eles a figura de como seria a redenção de toda a humanidade, através do sacrifício do último Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então essa mensagem figurada no Êxodo foi executada, foi finalizada através disso que nós vimos aqui encenado pelas crianças. A crucificação do Cordeiro de Deus, sem pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum problema, sem nenhuma culpa, foi colocado no nosso lugar, naquela cruz. Morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele foi, então, cumpriu ali as Escrituras, que desde o Êxodo e de todo o Antigo Testamento, você vê Jesus no Antigo Testamento todo. O profeta que mais fala, vamos dizer assim, do Messias, é o profeta Isaías. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com o profeta Isaías. Isaías, ele viveu ali cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele foi um profeta messiânico, porque o livro de Isaías, nos seus 66 capítulos, em boa parte dele, tem muitas profecias a respeito do servo do Senhor que viria, o enviado do Senhor, o ungido de Deus, que é Jesus. E o Novo Testamento, inclusive por Jesus, cita muitos textos de Isaías, muitos mesmo. Você vê que Isaías profetiza a respeito de João Batista, que diz que ele preparará o caminho do Senhor. Isaías diz que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías diz que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, que o governo está sobre os seus ombros, que ele teria poder, e nós vamos meditar nessas coisas. Isaías viveu num tempo, você vê no capítulo 6, de muita prosperidade de Israel, até o rei Uzias. Inclusive você sente ali um saudosismo, quando ele escreve assim no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele fala: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Uzias, ele trouxe um período de grande prosperidade para Israel. Mas como sempre, a prosperidade traz junto muito pecado, muita ociosidade. Quanto mais abastada a pessoa fica, e não é regra, existem as exceções, é claro, mas quanto mais tem, mais dinheiro, mais vida boa, vida tranquila, mais as pessoas se afastam de Deus. E não foi assim, não foi diferente em Israel, porque quando Isaías está na presença de Deus, ele fala: Senhor, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, e eu sou uma pessoa de lábios impuros, e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele demonstra ali um raio-x do povo que ele vivia, um povo pecador, um povo que se afastou de Deus, inclusive ele se sentia contaminado.
por toda aquela situação. E quando Uzias morre, vem um tempo diferente em Israel. Passaram-se vários reis ali. Depois de Uzias, você teve Jotão, Acás, Ezequias e por fim Manassés. Diz a história judaica, não é bíblico isso, mas a história judaica diz que Manassés matou Isaías. Diz a história, não a Bíblia, que ele foi cerrado ao meio. A história judaica atribui a Manassés a morte de Isaías. Muitos anos depois, cerca de 70 anos mais ou menos, 60 e poucos anos depois, 70 anos depois da morte do rei Uzias. Há algumas atribuições, algumas profecias de Isaías para Ezequias, como sendo ele esse servo do qual ele fala. Mas não faz muito sentido ser ele, porque jamais um servo seria chamado de Deus poderoso, amém? Jamais um servo seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então não faz muito sentido. Pode ser até que ele seja uma figura, porque ele trouxe novamente um tempo de avivamento para Israel. Ele serviu ao Senhor, Ezequias, ao contrário do seu antecessor, mas não é Jesus mesmo. E o próprio Jesus, ele pega a Bíblia e cita Isaías. Quando ele está na sinagoga, ele fala, abre o rolo de pergaminhos ali de Isaías e lê que o Espírito do Senhor me ungiu e me capacitou para trazer libertação aos cativos e dar liberdade aos pobres e tal. E ele fala, hoje se cumpriu essa escritura. Então ele fala dele mesmo. Ele diz que João Batista é o que Isaías profetizou. Eis que o caminho do Senhor será preparado por um que viria sido enviado antes. Jesus, ele fala a respeito da cegueira do povo também, que o povo veria, mas não enxergaria, ouviria, mas não entenderia, porque eles estariam com seus corações endurecidos. Isso está escrito em Isaías e Jesus cita. Então a autoridade do livro de Isaías é plena, não há nenhum tipo de questão de dúvida quanto a isso. Dito isso, vamos ver alguma profecia aqui. Isaías capítulo 9, eu queria que você deixasse Isaías aberto aí. Vamos falar um pouco do nascimento e depois da morte. O que a Bíblia diz a esse respeito? É uma palavra libertadora, amém? Esteja bem atento aos detalhes, porque tem coisa que eu não vou falar, e o Senhor vai falar contigo através da própria Escritura. Então não se perca, não deixe os seus pensamentos fugirem. Isaías 9, vamos ler alguns versículos, fala a respeito da vinda do Messias, do nascimento do Messias, do menino prometido. Primeira coisa, a partir do versículo 1, diz que ele é a luz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A primeira parte aqui fala a respeito do servo do Senhor, o enviado de Deus, ele trazer luz no meio das trevas. E é isso que Jesus faz. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas se esclarecem. Antes a gente vivia tropeçando nas coisas, porque era treva, era cegueira, era escuridão. Mas Jesus deixa tudo claro. Nós conhecemos a verdade. Ela nos liberta, e o Filho nos liberta de verdade, e nós enxergamos as coisas como elas realmente são. Isso não é nenhum motivo de soberba espiritual. A Bíblia diz que Ele abre os nossos olhos, Ele abre o nosso entendimento. E o contrário também é verdadeiro. Sempre que eu me afasto dele, eu vou em direção às trevas e vou tropeçar. E vou viver novamente uma vida de cegueira espiritual. Então andar com Jesus traz luz para os teus caminhos. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés
e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E Jesus, ele é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Apesar dele ter nascido de uma virgem, ele veio, ele já existia, ele sempre existiu, ele é Deus, sempre foi e sempre será. Hebreus 13:8, se não me engano. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O único ser eterno é Deus. Amém? Então Jesus, ele traz luz no meio das trevas. Ele liberta. Então, além de te abrir os olhos, ele traz libertação. Versículo 3, a seguir diz: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Então ele traz libertação. Libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus quem liberta. E aqui Isaías profetiza que nós não teríamos mais o jugo, a canga, aquilo que os bois usam para puxar uma carroça. E Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo. Existe um novo jugo. Aquele jugo de escravidão, ele é quebrado quando Jesus entra na nossa vida, e é colocado um novo jugo. Só que agora o jugo de Jesus. E ele diz que o meu fardo é suave. Ele diz que aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11. Então o que acontece, irmãos? Não essa história de vida solo, que sozinho, independente, isso não tem nem nas trevas e nem na luz. Isso não existe. Nós temos sempre alguém, algo que nos conduz. Eu prefiro, e acredito que você também, ser controlado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele vai te levar para o melhor caminho, vai te guiar. Todo mundo gosta do Salmo 23, amém? Como que ele diz? Como começa? Aí, todo mundo só fala esse, né? Mas ele não guia? Guia-me. Isso, ele guia. Refrigera minha alma. Mas a palavra-chave aqui, ó, que quase ninguém olha, é guia. Guia-me. É ele quem nos guia. Não sou eu que guio. Ovelha, ela precisa ser guiada pelo sumo pastor. É uma questão de humildade, de entender que tem alguém que sabe mais que eu. Tem alguém que sabe o melhor caminho que eu. É humildade. Então, carreira solo não tem base, nem nas trevas e nem na luz. Porque na treva, o Senhor deste mundo, do mundo, o príncipe deste século, Deus é Senhor de todas as coisas, amém? Deus não precisa de autorização de ninguém para fazer nada. Deus é o Senhor dos senhores, porque a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? E crente tem só uma pessoa para ele prestar contas no sentido espiritual, que é o Senhor. Se eu não tenho nada com o diabo, nem você, o príncipe deste mundo, está derrotado debaixo dos nossos pés. Mas nós temos que ter um Senhor que nos guia, que é o próprio Jesus. Senão eu estou debaixo sim do príncipe deste século. Por mais que a pessoa resista, porque olha, o ser humano Deus criou de uma forma maravilhosa. Até o diabo tem dificuldade. Ultimamente eu tenho estudado uma outra Bíblia. Ixi, pastor desviou. Tenho estudado uma outra Bíblia. A Bíblia do satanismo. Sabia que tem? 1962 ou 68 ela foi escrita para organizar melhor o satanismo na Terra. Nossa, não tem nada assim de coisas esotéricas. Não. A Bíblia satânica, ela centra no homem.
O homem é o centro, é o Deus de tudo. E é exatamente o que a gente vê no mundo. O homem cada dia mais. Eu preciso ser feliz. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade. Está tudo escrito lá na Bíblia satânica. É o chamado hedonismo. Hedonismo. Mas enfim, essa não é a mensagem de hoje. Hoje é sobre a Bíblia Sagrada. Então, o que acontece, amados? Se a gente não vigiar, as trevas dominam e nos guiam. Precisa andar na luz. Jesus veio para nos libertar do jugo do mundo. Continuando aqui ainda para finalizar o nascimento, versículo 6. Ele fala, porque um menino nos... Está escrito aí? Nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, 4 coisas: maravilhoso conselheiro, é a primeira, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Cada uma delas dá uma mensagem. Não vamos entrar nesse mérito, mas são as características que nós vemos que esse menino que nasceu, profetizado em Isaías, teria. Não há como isso ser uma pessoa natural, a não ser o Messias. 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse texto maravilhoso, ele foi muito mal interpretado pelos judeus, pelos irmãos de Jesus ali da época, porque eles viram aqui um Messias todo-poderoso, que ele viria para reinar, ele viria para colocar os inimigos debaixo dos pés. E muitas vezes os discípulos perguntavam para Jesus: é agora, Senhor, que o Senhor vai derrotar todos os inimigos e vai exaltar Israel novamente? Porque eles estavam acostumados com esse tipo de ação de Deus. O inimigo vinha, dominava, Deus mandava um libertador, destruía os inimigos, Israel prosperava novamente. Só que Jesus, no próprio livro de Isaías, mostra uma figura bem diferente desse libertador que eles esperavam. Porque Jesus veio trazer um reino, como ele diz aqui, um reino. Porém, ele mesmo disse que o reino dele não era deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. Este mundo está debaixo do pecado, está corrompido, e ele vai fazer tudo novo. Nós viveremos aqui um período chamado milênio, onde ele vai reinar em pessoa, junto com a igreja. É assim que eu creio, baseado em textos bíblicos. Mas a Bíblia diz que depois ele vai fazer novos céus e nova terra, e ali definitivamente será implantado o reino conforme ele planejou. Então aqui fala que, termina aqui a frase do versículo 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cuidado de Deus, a dedicação de Deus vai fazer isso. Então creia que começou e vai terminar. Na ceia nós falamos o quê? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Falta essa parte. Falta Ele vir. Ele cumpriu parte da profecia, mas Ele virá para terminar de cumprir essa parte. Então, falando da profecia do nascimento, o mais importante não é nem o nascimento. Tanto que nós não vemos na Bíblia em lugar nenhum ela dizendo comemorem o nascimento do Messias. A Bíblia fala comemorem a morte do Messias, que é a ceia que nós fizemos ontem, que foi uma bênção. Vamos lá para o capítulo 52, que começa aqui a revelação de como seria, como que o servo do Senhor triunfaria sobre o pecado. Essas divisões que tem na Bíblia, irmãos, não custa falar de novo, talvez você ainda não saiba, não são dos originais. Capítulo e versículo foi algo criado para nos ajudar a achar as coisas. Mas isso não está. Então procure ler, ignorando um pouquinho o capítulo e versículo, porque você pode ter um entendimento errado do contexto.
Tem coisa que está um pouquinho antes do começo daquele capítulo. Por exemplo, o capítulo 53, ele é a continuação dos 52, 13, 14 e 15. E é onde nós vamos começar. 52, 13 fala a respeito do triunfo do servo de Deus através da sua humilhação. Diz assim, 52, 13. Vejam, meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido. Aqui está falando da cruz. E muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Você vê aqui nesses 3 versículos finais do capítulo 52, mostrando que o servo do Senhor, ele seria humilhado, mas seria exaltado. Você vê aqui que ele ficaria desfigurado. E se você quiser mais informações, procure algum estudo na internet, no YouTube, que fale a respeito de como ficou a aparência de Jesus. Haviam espinhos de 5 centímetros, venenosos naquela coroa de espinhos. Não é como a coroa do Henri Cristo que anda por aí, que os espinhos são ao contrário, para fora. Não, era para dentro. E quando colocou na cabeça, perfurou a cabeça dele, envenenou. E a cabeça dele inchou. E ele perdeu toda a sua aparência. Ele já não era bonito. Porque a Bíblia diz que ele não era bonito. Mas talvez seja simbólico, né? Não víamos uma aparência que o desejássemos. Mas ele ficou desfigurado. A cabeça dele inchou. O corpo dele ficou todo ensanguentado. E aqui a Bíblia fala que ficaram pasmados diante dele. Eu imagino a reação dos irmãos, dos judeus, vendo aquele que fez tantos milagres, aquele que se declarou filho de Deus, naquela situação. Eles esqueceram da Bíblia. Eles ficaram só em Isaías 9, dizendo que ele seria o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Senhor e tal. E esqueceram que a Bíblia dizia que este mesmo servo seria humilhado antes de ser exaltado. Que após a cruz é que ele foi exaltado. Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes. Amém? Então, o triunfo do servo do Senhor começou pela humilhação. Hoje temos um testemunho abençoado do Caetano aqui. Se o Caetano se exalta, chuta o balde, né, Caetano? E vai embora, dizendo que a vitória dele tem sabor de mel, né? Ele perderia a bênção. Há momentos, irmãos, que você vai sair da empresa, é tempo de sair mesmo. Mas tudo que a gente faz no momento mais emotivo da nossa vida, geralmente a gente erra, não é? Quando você se sente humilhado, você bate a porta, vira as costas, você fala, eu não preciso ouvir isso. Eu já vi gente perder emprego bom, porque o patrão estava no dia mal e falou um negócio para ele que ele não gostou. Eu vi ele bater a mão na mesa, levantar, virar as costas e perder o cargo de diretor. Perdeu o apartamento, perdeu o carro, quase perdeu o casamento. Então, por que eu falei disso mesmo? Exaltação, né? Antes de ser exaltado, ele foi humilhado. Então, olhe para a sua situação e, como eu falei agora mesmo, peça para o Senhor abrir os seus olhos e te esclarecer. Amém? Não vai dar tempo de terminar. 10 para meio-dia. Vamos lá, versículo 4 do 53. 53, 1. Antes de ser aceito, ele foi rejeitado. Olha só o que Isaías escreve. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, aqui que eu falei da beleza, tá vendo? Ou majestade que nos atraísse.
tinha nada atrativo em Jesus. Tanto que tinha que dizer, ó, esse aqui é que é o mestre. Porque ele era igualzinho os outros, os irmãos dele lá, os discípulos. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Versículo 3. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então ele foi totalmente rejeitado pelos seus irmãos. Totalmente rejeitado. Por causa de mim e por causa de você. A mensagem da cruz é essa. Ele foi desprezado. Ele foi ferido, que na sequência nós vamos ver aqui. Porque a Bíblia diz, irmãos, que sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus, não há perdão de pecados. Essa é uma lei espiritual, que Deus que criou. Há necessidade de que haja uma morte vicária, ou seja, que fica no lugar do outro, que paga o preço para que aquele pecado seja perdoado. Aí a figura dos sacrifícios de cordeiros que havia no Antigo Testamento. Então, eu e você pecamos. Quem não pecou aí, levanta a mão. Só para ver se vocês estão acordados. Todos pecaram, diz a Bíblia, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Por Cristo Jesus. Então é um presente que nós recebemos através disso aqui, de um sacrifício de alguém que ficou no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Então ele foi rejeitado em primeiro lugar. E um parênteses aqui para a nossa vida diária. Não deixe que a rejeição te trave, te paralise. E eu me incluo bastante nessa palavra. Porque não é fácil você ser rejeitado. Quando você é rejeitado, é desprezado, dá aquela angústia, aquela dor, e a vontade que tem é de desistir, não é? Só que Jesus foi rejeitado, e foi até o fim, e disse de braços abertos, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então aquele que te rejeita, ele não sabe o que está fazendo. Perdoe, ame incondicionalmente, em nome de Jesus. Versículo 4, o sofrimento dele, né, foi por causa da ira de Deus que tinha que descer para que fosse perdoados os pecados. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, esse trecho da palavra de Deus é tremendo. E é algo que a gente precisa levar muito a sério, irmãos. Porque Deus, ele é amor, amém? Só que Deus, ele é justiça. E ele não tem como. A Bíblia mostra claramente que é impossível que Deus peque. E seria um pecado se Deus deixasse de aplicar a ira dele. No sentido de que um pecado tem que ser punido. Pecados não podem ser simplesmente ignorados. Eu amo todo mundo na terra, então vem todo mundo para o meu céu, porque tem espaço para todo mundo, tamo junto, hashtag vamos lá, tamo junto. Não, Deus, ele é um ser santo, e ele não pode, a única coisa que Deus não pode é pecar. E seria um pecado
se Deus não derramasse a ira dele sobre a terra. Porque a Bíblia diz em Gênesis, Deus fala para Adão: Adão, o dia em que você pecar, certamente você morrerá. E a partir do pecado que entrou na humanidade, da desobediência de Eva e depois de Adão, o pecado entrou e trouxe morte. Então a humanidade está morta em seus delitos e pecados, como diz aqui. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, o pecado de todos nós. Há um momento simbólico na cruz. Você vê nos evangelhos o tempo todo Jesus fala: meu Pai, Pai nosso que está no céu, Pai, eu sei que sempre me ouves. O Pai fala para Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Relacionamento de pai e filho o tempo todo no evangelho. Mas há um momento na cruz em que ele diz assim, em aramaico: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Não estou falando em línguas. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele deixa de chamar o seu Pai e agora ele chama o seu Deus. Preste atenção, por causa do meu e do seu pecado, Jesus perde a condição de filho e se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi desamparado ali como filho. O Pai não pôde ter comunhão com o Filho no único e exclusivo momento, e não haverá outro como esse. Porque naquele momento a mentira que eu e você cometemos, os adultérios, a falsidade, a ira, a inveja, o orgulho, a soberba, a morte, os assassinatos, infanticídios, homicídios, abortos e tudo mais, foram todos lançados nas costas de Jesus ali. E ele não tinha mais como ter comunhão com o Pai. Por isso ele diz, ele se sente desamparado e não enxerga-se mais como filho, mas como Cordeiro de Deus, recebendo o pecado da humanidade. Porque certamente ele tomou sobre si tudo o que nós tínhamos, levou. Nós o consideramos castigado por Deus, a ira de Deus, que é o inferno, que é a condenação, foi toda lançada nas costas do Senhor Jesus. Isso não é maravilhoso? Era para eu e você estarmos naquela cruz. A maldição da cruz era para nós, mas a Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E o mais maravilhoso, Ele fez isso de forma voluntária. Continuando, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Voluntariamente, como uma ovelha que não reclama e vai mudinha até o matadouro, assim Jesus foi também, se entregou. Ninguém prendeu Jesus, ninguém matou Jesus. A Bíblia diz que Ele se entregou. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou para depois tornar a tomá-la. Então não foi um acaso assim, um erro de percurso, não. Ele se entregou por amor a nós, meus irmãos. Ele foi até o matadouro sabendo que aquilo seria terrível, porque no Getsemane ele viu todo aquele sofrimento, a separação dele do Pai, e ele falou: Pai, tira de mim esse cálice, não tem outro jeito, Senhor, de salvar a humanidade. Deus se calou, Deus não respondeu, e ele fala: Senhor, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou,
Senhor, nós combinamos, nós planejamos, nós criamos um plano de redenção, a ira do Senhor tem que ser satisfeita. Eis-me aqui, Senhor, o servo do Senhor, para voluntariamente ir até aquela cruz e pagar o preço do pecado da humanidade que separa eles de nós. Aleluia! E a partir daí nós temos um religamento, nós passamos a ter comunhão com o Pai novamente. Oh Jesus! Ele fala que profecia, né, que a gente fala de cumprimento, os detalhes da profecia, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. José de Arimateia cedeu o seu túmulo, que nunca tinha sido usado, um homem rico, cavado na rocha. Essa é a exemplificação aqui do teatro. Pois não, pastor? Sobre isso aí, né? O Papa falou no discurso que ele fez que a crucificação de Jesus, crucificado, né, foi um fracasso na vida de Jesus. E na visão do homem, né, Jesus fracassou. Então não houve fracasso nenhum. Ali foi a vitória, né? A vitória da cruz, exatamente, né? Isso. Por que que isso acontece, né, pastor? Porque sempre que a gente se afasta desse livro e cria doutrinas paralelas, que eu falei aquele dia para vocês aqui, chamado dogma, esse tipo de declaração acontece. E isso não é novidade, a gente não está criticando ninguém aqui, nem religião, é conhecido. O próprio Papa diz que a Bíblia é um livro com muitas histórias boas, mas ele não é a autoridade máxima e nem a palavra final. Que a palavra final está com os papas. Eu não estou trazendo nada diferente do que o próprio Vaticano diz, tá? É isso que eles dizem, a autoridade máxima. Já pensou? Se a sua vida estivesse na minha mão e eu fosse a autoridade máxima sobre a tua vida, eu fosse dizer tudo o que você pode fazer e não pode fazer, um homem comedor de feijão igual você. Aqui, ó, por isso nós temos esse livro, a palavra do Senhor. Respeite esse livro, meu querido. As profecias se cumpriram e vão se cumprir. Se não consegue acreditar, a fé está fraca, a história comprova o cumprimento dessas profecias. A arqueologia mostra que coisas escritas aqui há milhares de anos são encontradas ainda hoje, provas e evidências de que aquilo realmente aconteceu e existiu. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a declaração da vontade de Deus para a humanidade, e Ele teve zelo. A palavra de Deus disse aqui: o zelo do Senhor fará essas coisas se cumprirem. Por isso, Deus tem um princípio fundamental de não deixar que esse livro se perdesse. E não se perdeu. E enquanto Jesus não voltar, não vai se perder. Porque depois que Ele voltar, diz a Bíblia que tudo vai cessar e vai permanecer o amor. Estaremos agora em conexão direta com o Senhor. Aleluia. Acontece agora no versículo 10. É muito forte isso. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém. Você me dá 10 minutos? 10, 20. Você me dá 10? 30. Você me dá 10? 40. Fala, pastor. Fala, pastor. O pastor que não vai deixar eu terminar, hein? Tem um padre na internet, esqueci o nome dele, em Calvo, ele fala com muita autoridade, ele fala coisas contra a igreja católica. E uma vez em um debate, né, ele debateu contra o pastor que nem estava presente, ele disse que a Bíblia, que a igreja existe antes da Bíblia, que a Bíblia foi formada pela igreja, que ela não existia antes da igreja. A igreja que pegou a Bíblia e a escreveu e a formou e fez com que ela se tornasse. Entendi. O ataque à Bíblia sempre, né, existiu, porque ela condena, né? Milhões de pessoas seguem isso.
É, né? Terrível. Sempre que eu tiro a autoridade desse livro, eu estou sendo um falso profeta. E a palavra de Deus diz para nós rejeitarmos isso. Amém? Não despreze as Escrituras. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Olha isso, querido. E fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça dele uma oferta pela culpa, em alguma versão você vai ver pecado aqui na culpa, fala assim, Anshan. 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 É a palavra aqui. Porque assim como amor na Bíblia tem várias palavras, pecado também tem várias palavras. E a palavra aqui que Deus fez Jesus ser foi um Anshan, oferta pela culpa, pelo pecado. Vamos lá. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui parece que Deus é bipolar, porque no mesmo momento que ele fala que o sujeito vai morrer, porque a oferta pelo pecado todo mundo sabia que tinha que matar, ele ia morrer, ao mesmo tempo fala que ele vai ver a sua prole, ou seja, vai ver seus descendentes e prolongará os seus dias. O que está falando aqui, irmãos? De morte e de ressurreição, né? Está claro. Ele verá os seus dias. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Então, depois de sofrer, ele vê a luz novamente, porque morte, né, simboliza treva. Ressurreição, ele volta a ver a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Um ladrão de um lado, um ladrão de outro, Jesus no meio. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, esse é o grande significado da Páscoa. Ele perdoou os nossos pecados porque a ira de Deus precisava ser satisfeita. Ele é, essa palavra difícil, propiciação pelos nossos pecados. Foi através dele que os nossos pecados foram pagos diante de Deus. Aquele brado de Jesus, o último que Jesus fala antes de entregar o seu espírito. Em grego ele fala tetelestai, que significa está paga a dívida. Foi quitada a cédula de dívida que nós tínhamos. Nas prisões romanas, sempre que um preso terminava de pagar a sua dívida, eles colocavam uma plaquinha na porta dizendo tetelestai. Aquela pessoa saiu, pagou a sua dívida. É o que Jesus disse quando ele declara isso na cruz. Está paga a dívida. E eu falei para vocês sobre Anshan, porque no Antigo Testamento, nós temos aqui, apenas ouça, em Números, versículos 5, 6 e 7, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado, Anshan, que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5. Então isso aqui dá 5 partes mais uma parte, 6/5, 120% a esse valor, e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Então quando eles tinham uma oferta de ofensa a alguém, eles faziam essa oferta de 120% da ofensa. Presta atenção na revelação, querido. Jesus foi essa oferta. Ele apresentou a Deus 120% das nossas ofensas. Ele foi além, muito além, e nos ligou novamente com Ele. Agora o saldo ficou positivo na presença do Senhor. Agora nós nos ligamos com o Pai. Não está 0-0, porque a minha Bíblia e a sua diz que Deus é abundante. Abundante em amor, abundante. Chega lá no céu, Ele não vai olhar para você e falar, mais um. Não, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai te abraçar, Ele vai ter comunhão, vai ter relacionamento contigo. E assim como acontecia no Éden, todas as tardes Deus descia para falar com Adão. No céu é mais ainda, porque é 120%. No céu diz a palavra do Senhor que nós estaremos para sempre com o Senhor.
Senhor. No céu não tem noite, não tem dia. No céu a própria luz do Senhor ilumina tudo. Estaremos para sempre com Ele. Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Essa é a Páscoa do Senhor. Tinha mais algumas coisas aqui, mas leve no seu coração o fundamento dessa mensagem. Quando você estiver fraco, lembre-se, Jesus se fez fraqueza no seu lugar, para que você fosse forte. Confie nele. Quando você estiver com desejo de pecar, lembre o quanto custou o preço do teu pecado. Quando você estiver se voltando ao materialismo e achando que é para essa vida as coisas e que você tem mais é que viver essa vida, lembre-se que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Há algo muito maior para nós lá na eternidade. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. E lembre-se, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Você tem poder de vencer o pecado. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Entregue verdadeiramente. Não faça isso da boca para fora. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Deixe que o Senhor, que é o teu pastor, te guiar. Ele já deu provas do seu amor para conosco. Porque morreu por nós quando ainda éramos pecadores, sem nenhum merecimento. Não despreze a cruz. Não despreze a palavra. Entenda o tamanho deste amor. De tal maneira Deus te amou, querido, que Ele pegou o seu bem mais precioso, o seu Filho amado, que Ele disse que tinha muito prazer, e quebrou o relacionamento com Ele, esmagou, moeu, oprimiu, lançou todas as nossas doenças e todo o nosso pecado nas costas dEle, o levou até o inferno no nosso lugar, e nos substituiu diante de toda essa ira, por causa do amor de Deus por nós. Porque Deus te formou desde o ventre da sua mãe, com um plano e um propósito, de se relacionar contigo, com um plano e um propósito, de fazer de você uma vida realizada, mas não do seu jeito, não da sua forma de pensar. Porque Deus, os caminhos dele não são os seus nem os meus, e os pensamentos dele não são os nossos. Essa mensagem ela é escandalosa para muitas pessoas. Muitos não aceitam porque acham violenta, mas agradou a Deus moê-lo. Foi da vontade de Deus, para que eu e você não fôssemos moídos, esmagados e destruídos. Porque essa foi uma escolha da humanidade, desobedecer e morrer, se separando para sempre de Deus. Mas Deus, Ele te ama, meu irmão, minha irmã, e Ele já pagou o preço alto pela tua vida. Pai,